E o canal no YouTube Sempre Geo, com este que vos fala, sempre colaborando com as aulas de geografia. Vamos então ao que interessa. Como já falamos anteriormente, o assunto de hoje é a influência dos solos e relevos no clima e principalmente a influência dos solos e relevos nas vegetações. Isso mesmo. De acordo com o tipo de solo e com o tipo de relevo, vai crescer ali um tipo de vegetação característica para aquela região ali. Dependendo do solo, se é fértil ou não, dependendo do relevo, se é um lugar mais alto ou mais baixo, vai prevalecer um tipo de vegetação ali, de plantas, de flores, de arbustos, de árvores, assim por diante. Eu vou ler um trechinho de um texto que eu tenho aqui do meu lado esquerdo, para vocês terem uma compreensão melhor do que eu falei agora. O texto diz o seguinte: além de conterem os nutrientes básicos, os solos são fundamentais para a fabricação, ou melhor, para a fixação de plantas, servindo como um suporte indispensável. Por esta razão, podemos ou pode-se dizer que a composição e a profundidade do solo, associada às condições climáticas, certo? Determinam os tipos de vegetação de uma área, que foi o que eu disse agora. Por isso nós vamos, como se falou ali em condições climáticas, nós vamos voltar um pouquinho na questão do clima, né? Fatores climáticos e as chuvas, né? Orográficas e assim por diante, só para você ter uma noção e relembrar de como o solo influencia e os relevos influenciam o clima também. Por exemplo, nós temos 3 fotos aí, 3 figuras da influência das massas de ar que vêm do sertão, né? Invadem o sertão ali e vem do oceano. A questão das chuvas e dos obstáculos que essas massas de ar ou as chuvas encontram pelo caminho, que é o caso do relevo, né? As montanhas, planícies e tudo mais. A questão ali do tipos de chuvas, tá? Que caem em determinadas regiões por causa do relevo e o solo daquela região. Por exemplo, nós sabemos que as chuvas orográficas ocorrem principalmente no nordeste do Brasil, né? E ali nós temos relevos ali, como a Chapada de Borborema e Diamantina, que interferem nessas chuvas, na quantidade de chuvas. Porque já sabem, né? Você sabe como é que funcionam as chuvas orográficas ali. Então o relevo também influencia no clima. Agora, o relevo influencia também nos elementos meteorológicos. Por exemplo, a existência de montanhas em áreas litorâneas determina a formação de microclimas. As áreas e barlavento são mais úmidas que as de sotavento. E aqui a palavra barlavento e sotavento nós vamos mais adiante explicar numa videoaula separada para elas. Mas só para você ter noção de como o relevo é importante numa geografia e como o relevo é geografia e como o relevo acaba influenciando nas nossas vidas. Por quê? Porque o clima é influenciado pelo relevo. O clima nos influencia. O clima influencia as vegetações, os relevos também, e as vegetações influenciam nossa vida. Então está tudo interligado em uma coisa só, né? Então aqui nós temos a questão da direção dos ventos, nós temos ali as chuvas orográficas, que elas vêm, né, pegam dos oceanos ali em direção ao continente e batem, né, nas montanhas, nos morros ali, provocando as famosas chuvas orográficas. Tá? Tem um esquema bem interessante aqui para vocês enxergarem aí na tela de vocês aí, tá? Então, é assim que funciona. O relevo ele é profundamente essencial na questão do tipo de clima e tipo de vegetação e também de chuvas de uma região, não só do Brasil, mas como num todo, né? No planeta Terra todo. A influência do relevo no clima, ainda sobre isso, para ficar um pouquinho melhor, um outro recorte aqui de uma imagem que mostra bem a influência da altitude na vegetação, ou seja, um relevo onde é muito alto, né? Que tipo de vegetação ocorre ali? No topo de uma montanha, né? Ou na metade de uma montanha, é um tipo de vegetação. Abaixo, no sopé da montanha, ou antes, pouco antes da montanha, ali nos limites entre o solo e a montanha, nós temos um outro tipo de vegetação. E ali nos diz que conforme subimos a altitude, né, a temperatura diminui.
E a cada 1000 metros de altura, a temperatura diminui 6 graus. Ou seja, se você está a nível do mar, por exemplo, está a 30 graus. Se você vai a um local que tem 2000 metros de altitude, você vai ter 12 graus a menos. Então, quanto mais alto, mais frio. E aí muda o clima, obviamente, né? E altera a vegetação também, porque cada vegetação ela depende do tipo de clima para se desenvolver. Então, num clima muito frio e alto, é uma vegetação, né? Arbustos mais curtos, mais pequenos, né? Mais baixos, mais rasteiros, né? E bem no topo, né? E vegetações mais altas, mais abaixo dos altos relevos ali. Então, aqui mostra bem a formação da vegetação através da altitude, né? À medida que nós vamos subindo, vai aumentando a altitude, a vegetação vai se tornando mais rasteira, mais baixa, né? Esta é a palavra. Tá? Então nós temos ali florestas de coníferas que ficam entre 1000 a 2000 metros, tá? Que uma temperatura, se tu estás no nível do mar, tu vai para uma floresta de coníferas dessa altura, tu já perdeu no mínimo 6 graus. Tá? Mais abaixo ali, nós temos florestas mistas. Tá? Essas florestas mistas, elas têm um limite de até 500 metros de altura. Tá? Então está bem explicadinho no desenho aqui, e você em casa pode parar o vídeo, pausar a videoaula e dar uma olhadinha bem detalhada, em destaque, deste desenho, para você ver que quanto mais alto, mais frio fica, e quanto mais alto, menor é a vegetação, mais rasteira ela fica, né? Mais escassa a vegetação fica. Então, o desenho aqui dá para ter uma noção bem interessante sobre isso, tá? E agora, já que nós vimos a influência do relevo, a influência do solo na vegetação e no clima, nós vamos agora para as formações vegetais do planeta Terra, no geral. Depois nós vamos ter outros vídeos sobre cada tipo de vegetação ao redor do planeta. Ok? E destacaremos um vídeo especial para as vegetações do nosso país, o glorioso Brasil. Mas vamos então às formações vegetais do nosso planeta Terra. Já na própria figura, no mapa, aí já está dividido em cores, certo? A questão das vegetações que existem ao redor do planeta. E você pode ver que existe uma faixa de terra, né? As linhas imaginárias dos trópicos e da linha do Equador, elas que levam o tipo de vegetação. Por quê? Porque dentro dessa faixa, né, tanto faz na linha do Equador aqui no Brasil, como na linha do Equador lá na África ou lá na Ásia, tá? Vai ser mais ou menos o mesmo tipo de clima, mesmo tipo de temperatura. Então teremos vegetações parecidas. Tá? Quiçá idênticas. Então, dependendo da região, a vegetação é a mesma, não importa se é no Brasil ou se é na África. Tá? Se a região está entre, vamos dizer assim, os trópicos de Câncer e de Capricórnio, é o mesmo tipo de vegetação aqui na América do Sul, com o mesmo tipo de vegetação lá no continente africano. Certo? E aí nós temos ali por cores. O roxinho é lá em cima, nas áreas onde é mais frio e onde é mais alto, nós temos a vegetação de tundras. Tundras ali em roxo, tá? Depois nós temos um pouquinho abaixo, onde é um pouquinho menos alto, né? Mais para dentro do continente, vamos dizer assim, mais para o meio do planeta Terra, tá? Mais em direção à linha do Equador, nós temos um rosa ali, a floresta boreal de coníferas, as famosas coníferas. Adoro coníferas. Depois nós temos mais para baixo ainda, já pega ali a grande parte da região dos Estados Unidos, da América do Norte, pega grande parte da Europa, certo? Pega o Japão lá no Oriente, como você pode ver no mapa, a parte verde ali, que são as florestas temperadas e subtropical. Floresta temperada e floresta subtropical. Aquela parte verde ali, uma região mais próxima da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, você sabe que mais quente é e a vegetação fica mais densa, né? Dependendo do tipo de clima ali. Depois, em amarelo, nós temos mais próximo do Equador ainda, já na linha do Trópico de Câncer ali, a região principalmente do continente africano, ali onde fica
exatamente ali parte do deserto do Saara ali, né? Nós temos uma vegetação mediterrânea, que por razões de relevo, de clima, né? Nós temos ela no norte da África, no Oriente Médio, certo? Turquia ali naquela região, e aqui nas Américas nós temos essa vegetação de estepes, ou melhor, mediterrânea, tá? Parte dos Estados Unidos e alguma parte ali do Canadá, ok? E aí descemos para o Brasil, tá? Que já é a parte da floresta tropical e equatorial, né? Que é essa região em vermelho ali, que é bem em cima da linha do Equador, que é uma região bem quente, né? E essa região ali propicia, então, outros tipos de vegetação, tá? São florestas tropicais e florestas equatoriais, certo? Ali está incluída a nossa famosa, tá? Floresta amazônica, certo? Depois, mais abaixo, nós temos as savanas. Eu adoro savanas. As savanas ficam mais abaixo, já passando a linha do Equador. Nós temos ali a região das savanas. No Brasil, nós podemos chamar de Cerrado e Caatinga, tá? Que é aquela parte ali em laranja. Cerrado e Caatinga no Brasil. Já no continente africano são as próprias savanas, tá? Naquela região ali subsaariana, abaixo do deserto do Saara, ali, depois da região em vermelho da África, tem uma região laranja ali. Aquela região ali são as savanas, certo? Existem savanas também lá na Índia, como você pode ver aqui no mapa, lá na Índia, certo? E também na famosa Australian Crow. Na Austrália também tem as savanas, ok? Depois nós vamos passando ali para a vegetação em verde ali, que ficou para nós aqui, ficou o begezinho ali embaixo, né? Que pega o Rio Grande do Sul ali, que são as pradarias, certo? A região que pega o nosso Rio Grande do Sul ali, tá? Pega parte ali do continente africano ali, na região da África do Sul, tá? E pega a região oeste ali a região leste, desculpa, pega a região leste da Austrália ali também, tá? As famosas pradarias, certo? Você pode ver então, pessoal, que com algumas exceções, tá? Essas vegetações elas ocorrem por faixas, né? No globo terrestre, tá? Por faixas, certo? Algumas exceções, é claro, como nós já dissemos aqui. Mas o certo é que quanto mais alto, mais frio, a vegetação é mais baixa, mais rasteira. Quanto mais perto da linha do Equador, é mais quente. A vegetação ela é mais densa e é maior, certo? Então, na região da linha do Equador é um clima bem quente. Aí nós temos ali clima tropical e equatorial. Né? Depois, no Brasil, nós temos também a região do Cerrado, da Caatinga, que fica basicamente a maioria ali no Nordeste, tá? Nós temos as pradarias, que fica aqui na região sul e pega também a região do Uruguai, tá? Então, as vegetações elas se acomodam conforme o clima da região, certo? Por assim dizer. E aí nós temos uma explicação que vamos acabar falando muito sobre isso, tá? Inclusive faz parte da própria vegetação, né? Já que nós sabemos como se comporta a vegetação pelo mundo, né? Que depende do relevo e depende do clima, tá? E depende do solo. Nós sabemos que agora temos um conjunto de características em várias regiões do planeta, tá? E aí vem uma palavrinha aí que é bioma. O que são biomas? Bom, está bem explicadinho ali que os biomas são condições ecológicas, vegetais e animais que caracterizam um determinado ambiente, ou seja, um conjunto de ecossistemas com estruturas semelhantes, formado por áreas com características homogêneas. O que é homogêneo? É características iguais, né? Então, uma região tem determinada característica, é um bioma, porque tem ali características vegetais, animais, aquela mesma região ali, é um tipo de bioma. No Nordeste é diferente do Rio Grande do Sul, tá? Da região Sul, é um outro tipo de bioma. E aí temos também microbiomas, né? Mas isso vem depois. Mas o bioma ele reúne características homogêneas, vegetais, animais e ecológicas numa mesma região, certo? O Brasil é formado por 6 grandes biomas, tá? Quais são eles?
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Ok? São esses os 6 grandes biomas do Brasil. E existem outros biomas pelo mundo todo, é claro, dependendo das características de cada região do mundo. Certo? Mais uma vez aqui a vegetação. Temos um mapa que é um pouquinho diferente daquele que nós vimos, mas segue o mesmo padrão. Né? Dentro das linhas ali dos trópicos, das linhas imaginárias, né, dos trópicos ali, surgiu ali uma bateria. Dentro da linha ali dos trópicos ali, da linha do Equador, do Círculo Polar Ártico, né, no frio, é um tipo de vegetação. Abaixo é outro tipo e assim por diante. É como está no desenho que vocês podem ver aí, tá? Aí tá bem explicadinho também como é que funciona o clima no planeta Terra e a vegetação, influenciada pelo solo e pelo relevo. Lembrando que é um conjunto de vida vegetal e animal presente no ambiente que possui condições naturais homogêneas, né? As mesmas características, certo? Então, no mesmo bioma, podem existir diversos tipos de vegetação, certo? Os seres vivos de um bioma vivem de forma adaptada às condições da natureza. Eles são característicos daquele bioma ali, daquela regiãozinha ali. Ok? Então, é dessa forma que funciona a natureza e dessa forma que o bioma é caracterizado. Voltando ao relevo, para você ter uma noção já das próximas aulas, que nós vamos ver muito sobre relevo também, né? E tipos de solo. Aí nós temos um apanhado geral dos relevos: montanha, cordilheira, serra, planalto, vale, colina, depressão, planície, certo? Então, o relevo influencia em tudo, né? Influencia no clima, influencia nas chuvas, no caminho das águas, das nascentes dos rios, né? Influencia também na vegetação, certo, pessoal? E aí, na próxima aula, nós teremos as formações vegetais, parte 2. Vou pegar formação por formação, a tundra, as coníferas, a caatinga e assim por diante. Né? Nós vamos estudá-las parte por parte. Só vou destacar mais uma leiturinha aqui para vocês, que fala sobre a influência, ou melhor, não a influência, as próprias vegetações. Tem livros, tá? Tem livros, como alguns que estão acompanhando em alguns livros aí, que as formações vegetais se dividem em 3 partes. Formações vegetais das altas altitudes, né? Que são aquelas onde existem as tundras, né? E taigas e vegetações mais rasteiras, porque é muito alto e frio. Formações vegetais das zonas temperadas, tá? Que são as florestas temperadas, as pradarias aqui no Rio Grande do Sul, as gramíneas e assim por diante. E as formações vegetais intertropicais, certo? Que são florestas tropicais, savanas, desertos, caatingas, tá? E regiões semiáridas também, manguezais e assim por diante. Então, alguns livros separam em 3 partes aí as vegetações pelo mundo e pelo Brasil. Ok? Então, lembrando que na próxima videoaula nós teremos as formações vegetais, parte 2. Muito obrigado, até a próxima.